A paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma videoaula das lições bíblicas de adultos da CPAD, a Escola Dominical, nesse quarto trimestre do ano 2022, onde hoje estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Ezequiel, que está sendo estudado nesse trimestre, na revista com o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Hoje estaremos estudando a lição número 9, dando continuidade ao estudo da terceira parte do livro de Ezequiel. Iniciamos na aula passada e hoje daremos continuidade. Hoje estaremos estudando a lição que será estudada no dia 27 de novembro de 2022, presencialmente, nas escolas bíblicas dominical. Desde já eu faço o convite a todos os irmãos para que participem das escolas bíblicas dominicais em suas igrejas. É importantíssimo que nós estejamos com os nossos irmãos aprendendo mais a respeito de Jesus, crescendo na graça e no conhecimento e também na comunhão uns com os outros. Isso é muito importante. A lição 9, ela tem o tema Gog e Magog, um dia de juízo. Estaremos aqui estudando hoje a respeito da invasão de Gog e seus aliados em Israel. O textuário diz: E sairá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. Deixando bem claro, aqui já inicialmente, acredito que o autor já deixou esse versículo aqui no textuário de propósito, que essa passagem de Apocalipse, de Gog e Magog, essa reunião de Gog e Magog, ela é totalmente diferente do tema que será estudado na lição de hoje, que é referente aos capítulos 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel, e fala a respeito da invasão de Gog e seus aliados em Israel. São bem diferentes, nós iremos falar no decorrer da aula, explicando as diferenças que há entre esses dois acontecimentos. A verdade prática diz: a palavra profética anuncia que, antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Então aqui o autor ele já dá, a entender o momento em que ocorre essa invasão de Gog com os seus aliados na terra de Jerusalém, que é anterior à restauração espiritual de Israel. Mas ele deixa bem claro que eles serão derrotados, já aqui garantindo a vitória do povo de Deus. A leitura bíblica em classe, ela está no capítulo 38, dos versículos 1 ao 6, e o 39, do 1 ao 10, mas hoje nós estaremos aqui tratando a respeito também de outros versículos. Então, é bom que o irmão faça a leitura de todo o capítulo 38 e todo o capítulo 39. Porque esses capítulos 38 e 39, que serão estudados na aula de hoje, eles são um só discurso profético, dividido em duas partes. A primeira parte, que é o capítulo 38, vai tratar a respeito da invasão de Gog e dos seus confederados ali a Israel. E a segunda parte, que é o capítulo 39, diz respeito à derrota, a destruição de Gog e também ali dos seus aliados, com o aniquilamento total através do poder de Deus. E aí a pergunta é: por que nós estamos estudando os capítulos 38 e 39, e na próxima aula é que nós iremos estudar o capítulo 37? Por que não estudar logo o capítulo 37 e depois estudar o capítulo 38 e 39? Como nós sabemos, as lições nesse trimestre, elas são lições temáticas. São temas dentro do livro do profeta Ezequiel, da primeira e da terceira parte. Lembrando que a segunda parte do livro de Ezequiel nós não estamos estudando nesse trimestre. Então são temas da primeira e da terceira parte. As 7 primeiras lições foram temas referentes
a primeira parte do livro de Ezequiel, e as 6 últimas lições são temas referentes à terceira parte. Sendo que esses temas, o autor ele faz questão de colocá-los em ordem cronológica dos fatos. De modo que o tema da lição de hoje, que é a invasão de Gog e seus aliados a Israel, ele é anterior, esse acontecimento, né, esse fato, ele é anterior à restauração política, né, nacional completa e espiritual do povo de Israel. Então, ali, para que nós possamos falar a respeito da restauração espiritual de Israel, que é vista no capítulo 37 do livro do profeta, é necessário nós falarmos, primeiramente, num fato que ocorre anteriormente, que está incluso nos capítulos 38 e 39, que é a invasão de Gog e seus aliados a Israel. Por isso que nós estamos estudando hoje os capítulos 38 e 39. Na próxima aula estaremos no capítulo 37. E aí, no decorrer, né, das próximas aulas, o autor ele vai tratando a respeito de outros temas de acordo com a ordem cronológica dos fatos. Né? Depois da restauração, ele vai tratar na lição de número 11, no caso a restauração é a lição 10, a próxima lição. Na lição 11 vai falar a visão do templo e do milênio, depois imersão no Espírito dos últimos dias e por último o Senhor está ali. Então, na ordem cronológica dos fatos, ele vai tratando a respeito dos temas que há aqui, nesse caso agora, na terceira parte do livro do profeta Ezequiel. Então, nos tópicos 1 e 2, o autor ele trata aqui a respeito da identidade dos povos invasores. Ele coloca a parte 1 no tópico 1 e a parte 2 no tópico 2. Então a gente tem que responder a seguinte pergunta: quem são Gog e os seus aliados? Qual a identidade de cada um deles? Então essa pergunta nós temos que estar aqui respondendo, né, ao estudar esses tópicos 1 e 2 da lição. E no terceiro tópico, o autor se propõe a falar aqui do contexto escatológico, né, que envolve esse acontecimento. Então a gente tem que saber, no final, né, onde é que vai ocorrer a invasão de Gog e a sua coalizão, né, os seus confederados, quando, né, que será essa invasão, por que Gog irá invadir juntamente com os seus aliados Israel, e também entender quais são os objetivos dessa invasão. Nós estaremos respondendo, né, cada uma dessas perguntas no decorrer aqui da nossa lição. Então aqui nos tópicos 1 e 2 ele vai tratar a respeito dessas identidades. Então primeiro vem a seguinte pergunta: quem são Gog e os seus aliados? Então tratando inicialmente aqui de Gog, né, a gente vê que não há no livro, tanto no livro de Ezequiel como em qualquer outro livro da Bíblia, uma informação adicional sobre a identidade de Gog. Não há mais nenhuma outra informação que a gente possa identificar quem é esse Gog. O que temos, na verdade, são interpretações, sugestões, especulações a respeito de quem é esse Gog, né? Essa palavra aí que é descrita, né, utilizada. Muitos acreditam, até o autor até cita aqui, né, ser um título, né, como era o faraó, o César, né, o czar, né. Então acredita ser um título, né, essa palavra Gog, né. E aí o autor, ele no seu livro, né, ele deixa bem claro a sua opinião, né, o autor aqui da revista desse trimestre, Ezequiel Soares, ele fala que ele acredita que os destinatários originais, né, o povo que estava recebendo ali aquela mensagem, os judeus, eles sabiam quem era Gog, né? Só que a identidade ela se perdeu no decorrer do tempo. Mas eles, os destinatários originais, sabiam quem era Gog. Aqui ele dá a entender isso, visto que, de acordo com ele, né, a vontade de Deus é que o povo compreenda aquilo que Deus quer falar para ele. Então Deus não iria falar algo sem deixar entender, para que o povo fosse adivinhar quem era Gog. Não, então Deus ele deixa claro para o povo quem é. Então, para o autor da lição, Gog era alguém, né, que aqueles destinatários originais, o povo ali judeu, sabia exatamente de quem se tratava. Então, o que a gente tem, né, como esse significado, essa interpretação, né, o sentido do que era Gog se perdeu no decorrer do tempo. No século XIX,
o alemão Gesenius, o autor ele cita ele aqui no tópico 3 da lição, ele afirmou, né, que a expressão que tem aqui no versículo 2, quando o autor diz assim, quando a Bíblia diz assim, no versículo 2, do capítulo 38, príncipe e chefe, né? No caso, algumas traduções em português mesmo, traz a palavra, em vez de príncipe e chefe, traz príncipe de Ros. Príncipe de Ros. No caso, esse Ros, né, ele a palavra é em grego mesmo, né? Ros. Ros, no caso, que é uma transliteração do hebraico para o grego, né? No caso, interlinear, né? Que no caso ele vai traduzir sem dar o significado. Que no caso, pessoas ali, naquele momento, não, vamos traduzir essa palavra ros, já que o sentido talvez tenha ali se perdido com o tempo, e também o sentido da palavra ros no hebraico, ele é diverso, né? Muito diversificado. Então, eles traduziram para o grego, quando foram fazer lá a Septuaginta, né, a versão dos 70, eles traduziram essa palavra em hebraico ros para ros, né? No caso, tendo ali o mesmo som, né, a mesma fonética, né? E aí o sentido, ele acabou se perdendo com o tempo, sendo que, na verdade, esse sentido de ros no hebraico, ele é muito diverso. Pode significar chefe, que é, no caso, que é traduzido para o português na Almeida Revista Corrigida, líder, cabeça, pode ser um monte, algo que está mais elevado, algo que está mais alto. Então, existem diversos sentidos, diversos significados. A questão é que quando ele traduziu quando houve essa tradução, na verdade, da Septuaginta, né, de Rosh para Ros, essa palavra Rosh, ela parece com o nome de um país. E aí é onde vem Gesenius, né, e afirma que Rosh se refere à Rússia, né? No inglês, se você for pronunciar, é Rússia, né? Então, no caso, ali, por haver por ser parecido a fonética, né, o som, ele afirma que Rush ali é Rússia, o país da Rússia. E essa interpretação de que Gog, no caso, seria um príncipe da Rússia, um príncipe que viria da Rússia, alguém que viria da Rússia, ficou aí por todo, a partir de que ele falou isso, né, no caso, a partir do século XIX, por todo o século XX, vários teólogos também interpretavam dessa forma. Principalmente porque no século XX foi quando houve a implementação do comunismo na Rússia, né? A criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E ali o comunismo, por ter até essa afinidade com o ateísmo, né? São bem íntimos o comunismo com o ateísmo. A gente viu isso até no trimestre passado. Falamos a respeito do ateísmo. E vimos bem que o comunismo ele é bem ligado ao ateísmo, e eles faziam questão de deixar isso claro na União Soviética. Então as interpretações elas foram se acalorando ali no século XX, mostrando que realmente ali eles acreditavam ser a Rússia o país a que se refere Gog, aqui nessa passagem, na profecia do profeta Ezequiel. Com a queda da União Soviética no início da década de 1990, houve então ali um esfriamento em relação a essa interpretação. Não, a União Soviética ela caiu, então eu acredito que não vai ser a Rússia. Só que agora, com o início da guerra da Ucrânia, no início agora do ano 2022, se acalorou novamente essa discussão de que a Rússia é o sentido, né, de Gog aqui, né, príncipe de Rush, né, como se fosse ali realmente a Rússia, né? Então, essa interpretação que vem aí ao longo dos séculos se desenvolvendo, vem sendo acalorado novamente devido a essa guerra, né? Mas o que a gente deve deixar claro aqui é que não há, biblicamente, né, um sentido, esse sentido acabou se perdendo ali com o tempo. Então, tudo que for desenvolvido em relação a esse sentido
do que é ou não Gog, é tudo especulação, é tudo apenas suposições, interpretações que são feitas, né? Já em relação aos confederados, aos aliados de Gog, nós temos aqui, o autor, ou melhor, na Bíblia aqui, quando o profeta ele fala nos versículos de número 2, né? Ele cita Magog, Meseque, Tubal. No versículo 6, ele cita também Gomer e Togarma. Nesse caso, esses 5 aí, se a gente for lá em Gênesis, no capítulo 10 e no versículo 2 e 3, nós vamos verificar que eles são descendentes de Jafé. Então a gente vê aqui, Gênesis capítulo 10, versículo 2, os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Madai, Javã e Tubal, ou seja, Gomer, Magog, Tubal e Meseque e Tiras. E aí os filhos de Gomer são Askenaz, Rifá e Togarma, ou seja, esses 5 aí que são descendentes de Jafé estão presentes nessa profecia. Já o caso da Etiópia, que está no versículo 5, né, os persas, etíopes e os de Put, no caso aqui, se refere à Líbia. A Etiópia também pode ser entendida como Cush, né? Geralmente é chamada de Cush, também na palavra de Deus. E aqui no versículo 6 do capítulo 10 de Gênesis, diz: E os filhos de Cã são Cush e Misraim e Put e Canaã. Ou seja, Cush e Put são descendentes de Cã. E também tem, no caso aqui, entre esses aliados, a Pérsia. O que ele quer dizer com isso? No caso, os descendentes de Jafé são aqueles povos que estão ali na região da Europa, da Ásia Menor, acima da região de Israel. Já os descendentes de Cã são aqueles que se espalharam pelo norte da África. Então são povos, né, na verdade, que foram ali se espalhando nas vizinhanças da região de Israel, né, na circunvizinhança. Então a gente vê que esses países, esses povos, na verdade, inicialmente, que esses povos, né, eles foram se espalhando ali por aquelas regiões. Aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que entender quem são esses povos hoje em dia. Onde é que eles estão? Então a gente vê que eles ficaram ali por aquelas regiões. Foi passando os tempos, foram mudando os nomes desses povos, dessas regiões, se tornaram nações independentes, mas que têm um antepassado em comum. No caso aqui, cada um desses que a gente citou, Magog, Meseque, Tubal, Gomer, Togarma, Cush, né, Put. Então todos esses têm aí um antepassado em comum, mas se dividiram em vários povos que estão ainda ao redor ali de Israel. A gente vê no caso de Magog que eles tinham, né, se referia ali às repúblicas mais ao sul da antiga União Soviética. Aquelas que terminam ali com tão. Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão e também, possivelmente, ali o norte do Afeganistão. Então a gente vê que esses países contêm povos que são descendentes de Magog, que é descendente de Jafé. No caso de Meseque e de Tubal, eles estão localizados ali ao sul do Mar Negro e do Mar Cáspio, e é uma parte atual da Turquia. A mesma coisa para Gomer e Togarma. A Turquia é muito grande, né? Contém muitos povos. Então, no caso, tanto Meseque, Tubal, Gomer e Togarma estão presentes ali no território da Turquia, que tem uma parte tanto na Europa como também na Ásia. No caso da Etiópia, corresponde, né, hoje em dia aí à região tanto da Etiópia como também do Sudão, no norte da África. Igualmente também no norte da África, os descendentes de Put, que hoje em dia é a atual Líbia, e também pode aí incluir a Argélia e também a Tunísia, todos ali na região do norte da África. Quando a gente vai analisar isso, eles estão todos ali ao redor de Israel, ao lado de Israel. No caso, aqui também, a Pérsia, né? Que em 1935 passou a se chamar Irã. E em 1979 passou a se chamar República Islâmica
do Irã, se tornou uma república islâmica. Então, essas nações que eu citei aqui, né, o Justão, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Uzbequistão, a Turquia, a Etiópia, Sudão, os países ali do norte da África, o Irã, que também está ali ao lado também de Israel. Então, você vê que todos esses países eles estão ali próximos de Israel, arrodeando, né, Israel no norte, ali do lado também de Israel, e provavelmente são esses países, por serem descendentes desses povos aqui, que estão citados na profecia do profeta Ezequiel no capítulo 38, que irão participar da invasão, juntamente com Gog, né, ali a Israel. Então vale a gente ficar de olho justamente nessa geopolítica mundial para tentar compreender melhor como é que as coisas estão ocorrendo no mundo, né? Isso é importante para nós também como cristãos. É interessante que a gente vê que no passado, nessa época que Ezequiel estava profetizando, não era comum os povos, os países proeminentes, né, que estavam ali em evidência, que tinham alguma envergadura, fazer aliança com outros países também de grande porte. Até porque existia um sentimento imperialista, né, de crescer o império, e eles queriam dominar outros povos, então não pensavam nessa questão de aliança muito não. Não existia essas ideias ali na época do profeta Ezequiel. E nós vemos que o contexto atual ele tem mudado. Os países eles têm feito muitas alianças ultimamente, criado muitos blocos ultimamente. E isso aumenta a expectativa de que nós estamos realmente vivendo no fim dos tempos. Que o fim está se aproximando, porque as coisas estão mudando. Estão acontecendo movimentações e nós devemos estar apercebidos de tudo que está acontecendo. E a gente pode observar que no mundo hoje em dia tem aí pelo menos 3 grandes forças mundiais. A gente pode ver o Ocidente, representado aí pela OTAN, né, o tratado, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tem também a união da Rússia com a China, né, uma parte da Eurásia aí. E tem também, aí a gente pode observar outra grande potência, que é a reunião dos países islâmicos, uma força islâmica. E a gente vê que no caso, considerando-se a Rússia for, no caso ali, um dos países que irá participar da invasão de Israel, a gente já tem 2 grandes forças que participarão disso. A Rússia, juntamente com a força islâmica. Esses maiores países aqui que nós citamos que estão ali ao redor são países islâmicos, em que a religião oficial é o islamismo. Então, possivelmente, essas forças são as forças do Levante do Norte, né, como é citado na profecia do profeta Ezequiel, nos capítulos 38 e 39. E outra curiosidade que a gente vê aqui é que a maioria desses países que a gente citou aqui, em relação aos aliados confederados de Gog, são países que estão presentes na lista de perseguição mundial. Ou seja, são países que se voltam contra Deus. Não contra um Deus, né? Não contra a existência de um Deus. Eles acreditam, principalmente os islâmicos, acreditam em Alá. Mas contra o Deus Javé, contra o Deus de Israel, contra o Senhor Jesus. Então nós vemos que há uma perseguição já por parte dessas pessoas. Tudo já tem se organizado, o terreno já está preparado para acontecer. A qualquer momento pode acontecer isso daí. Devemos estar apercebidos. O que vale então para nós, nesse entendimento das identidades desses invasores na invasão de Gog e seus aliados, é entender essa movimentação geopolítica que tem ocorrido para compreender que o fim está perto. Então aqui no tópico 3, como eu falei, o autor ele tenta mostrar esse contexto escatológico e a gente tem que responder algumas perguntas. Primeiro, onde que vai ocorrer a invasão de Gog com os seus aliados? Então a gente vê aqui no capítulo 38 e no versículo 8, que diz o seguinte: depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel. Ou seja, ele vai vir até os montes de Israel. Ele cita também aqui em outras partes do capítulo 38, também no capítulo 39,
que ele virá a Israel, será levado a Israel, aos montes de Israel. Então, onde vai ocorrer a batalha? Vai ser justamente na terra de Israel. E quando que vai ser essa invasão? Quando que vai ocorrer essa invasão? E aqui a gente precisa distinguir, dividir bem para não confundir um acontecimento com outro. Então a invasão de Gog, ela vai acontecer ou um pouco antes do início da Grande Tribulação ou no início da Grande Tribulação. Ou um pouco antes ou no início da Grande Tribulação. É o evento que vai ali determinar essa divisão. Não podemos confundir, então, essa invasão de Gog e seus aliados com a Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon, está lá em Apocalipse, lá no capítulo 16, inicia ali. A gente vê que ela vai ocorrer no final da Grande Tribulação. Então, a invasão de Gog e seus aliados vai acontecer ali, ou um pouco antes ou no início da Grande Tribulação. Já a Batalha do Armagedon, ao final da Grande Tribulação. E no caso de Gog e Magog, que a gente leu aqui até em Apocalipse, no capítulo 20, nos versículos 7 a 9, fala ali a respeito de Gog e Magog. Esse Gog e Magog que serão ali reunidos, e esse acontecimento ocorrerá ao final do milênio. Então, no caso aqui, a invasão de Gog e seus aliados vai ocorrer antes do milênio. Enquanto que Gog e Magog, que está lá em Apocalipse no capítulo 20, vai ocorrer após o milênio. Então são ali realmente eventos diferentes, distintos. Mas a gente vê aqui, no livro de Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto, o Calendário da Profecia, ele traz um quadro que é interessante, diferenciando aqui Gog, de Ezequiel, no capítulo 38, nos capítulos 38 e 39, de Gog e Magog ali em Apocalipse, no capítulo 20. Então a gente vê que aqui em Ezequiel, Gog, ele é um bloco de nações. Como a gente já falou aqui, são alguns países que se reuniram ali, Gog e alguns aliados, para invadir Israel. Já no caso de Apocalipse, a gente vê em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, onde ele diz: "E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha." Então aqui a gente já vê que, no caso de Ezequiel 38 e 39, é um bloco de nações, enquanto que em Apocalipse, no capítulo 20, são todas as nações da terra. Enquanto que no caso do capítulo 38 de Ezequiel e 39, Gog, claramente ali mostra que ele vem do norte, né? Ele vem do norte, como a gente vê aqui no versículo, por exemplo, no versículo 15, e da sua boca, capítulo 38, versículo 15 de Ezequiel, diz assim: "Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso." Então mostra que Gog aqui vem do norte. Enquanto que em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 8, onde trata de Gog e Magog, mostra que vem dos 4 cantos da terra, né? Não somente do norte. Em Ezequiel 38 e 39, Gog ele age por um ato divino. A gente vê claramente que Deus é quem está movimentando ali Gog nesse ato. Já no caso de Apocalipse capítulo 20, Gog ali ele é movido por Satanás, onde fala no versículo 7, "E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações." Né? Então, no caso aqui, quem vai movimentar esse ato é Satanás. Já no caso de Ezequiel 38 e 39, Gog ele vai ser destruído por espada, enquanto no caso do Apocalipse 20, Gog vai ser destruído por fogo do céu. Em Ezequiel 38 e 39, Gog vai ser sepultado em Israel. Uns vão ser sepultados, outros vão ser ali comidos também por aves, por os animais silvestres. Já no caso de Apocalipse capítulo 20, como ele diz no versículo 9, "E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e da armada, mas desceu fogo do céu e os devorou." Então aqui eles não serão enterrados, eles serão consumidos pelo fogo. Essa é a comparação entre
as diferenças, melhor, que há entre o acontecimento de Ezequiel 38 e 39, a invasão de Gog e seus aliados, e Gog e Magog, lá do capítulo 20 de Apocalipse. Então, nós vimos aqui que são realmente dois eventos distintos, dois eventos diferentes que não podem ser confundidos, né? Alguns intérpretes aí acabam confundindo esses dois eventos, né? Querendo tratar como se fosse a mesma coisa, mas não são. São eventos distintos, são eventos diferentes. E aí vem a pergunta, outra pergunta: por que Gog e seus aliados invadirá Israel? Então aqui a gente pode citar pelo menos dois motivos. O primeiro motivo é, nesse caso, as riquezas de Israel. A gente vê aqui no capítulo 38, nos versículos 11 e 12, diz o seguinte: e dirás, subirei contra as terras das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolho nem portas, a fim de tomar o despojo, e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou entre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Então, o objetivo aqui, inicial deles, é tomar as riquezas que há em Israel, né? As riquezas, grandes riquezas existem naquele país, a ponto de eles viverem numa área praticamente desértica, mas conseguem sobreviver com aquilo que ali há. Deus abençoou aquela região grandemente e eles são bastante ricos com o que ali tem. E é outro motivo, né, deles também terem ali, deles irem ali invadir Israel, é a posição estratégica da nação de Israel. Geograficamente, Israel está no centro do mundo. Vê que esses países estão ali cercando ele. Os países que cercam Israel, né, são outras potências que há. Você vê ali a Europa, está perto da Europa, está perto da Ásia, está perto da África. Fica praticamente ali no centro do mundo. Então Israel está numa posição estrategicamente privilegiada. É como Deus fala em Ezequiel no capítulo 5 e no versículo de número 5, onde ele diz o seguinte. Ezequiel 5:5. Assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém, pula no meio das nações, ou seja, pois ela no meio das nações, e terras que estão ao redor dela. Então Deus, ele escolheu aquela terra para o povo de Israel, uma terra no meio, no centro do mundo, no meio das outras nações, e por isso é uma terra tão visada pelos outros. Esse será um dos motivos para a invasão de Gog e do seu bando. E quais são os objetivos dessa invasão? Ou até mesmo as consequências dessa invasão, consequências espirituais dessa invasão. A primeira que a gente pode ver o primeiro objetivo é Deus mostrar que está no controle de tudo, de todas as coisas. Ezequiel, no capítulo 38 e no versículo 4, onde ele diz: e te farei voltar, e porei anzóis no seu queixo, e te levarei a ti. Ou seja, Deus está ali movimentando, né, com todo o seu exército, cavalos, cavaleiros. E já no capítulo 39, versículo 2, ele diz novamente: e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, te farei subir nas bandas do norte, te trarei aos montes de Israel. Então você vê que é Deus quem está no controle de tudo. Deus está no controle do universo. Outro objetivo é julgar Gog e os seus aliados. Então a gente vê esse julgamento ocorrendo no capítulo 39, dos versículos 3 ao 6, onde Deus ali despedaça o povo de Gog e os seus aliados na terra, né, e fazem ali deles, né, virar um opróbrio entre as nações. Deus realmente ele castiga esse povo porque era um povo pecador. Era um povo que realmente estava sofrendo devido aos pecados que haviam cometido, como a gente vê aqui no caso em Joel, no capítulo 2 e no versículo 20, Joel diz assim, em referência a Gog e seus aliados: e aquele que é do norte, farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei uma terra seca e deserta,
sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Ou seja, grandes coisas ruins, né? Abominações praticadas entre o povo de Deus. Se a gente considerar aquelas nações que eu citei aqui, são nações que perseguem a Deus, que blasfemam contra Deus, que vão contra Deus. Então, que idolatram, que cometem idolatria a demônios. Então, nós vemos que são nações que se rebelam contra Deus. E quando nós pecamos contra Deus, já falamos isso aqui já, pecamos contra Deus, ferimos a santidade de Deus, a justiça do Senhor, ela age de forma a retribuir, de forma devida, o pecado cometido. Isso nós já falamos bastante aqui desse ciclo que existe. E a gente vê aqui, né, que no discurso profético, Deus claramente se mostra contra Gog e os seus aliados. Apesar de estar levando eles ali para também julgar Israel, porque Israel também estava pecando contra Deus, estará pecando contra Deus naquele momento. Ele não estará voltada, não estará totalmente regenerada, restaurada, ainda espiritualmente. Então, ali Deus usará também aquele povo para julgar o próprio povo de Israel. Mas Deus se mostra contra Gog e seus aliados. Onde ele diz no versículo 3 do capítulo 38, ele diz: eis que eu sou contra ti, ó Gog. E também no versículo 1 do capítulo 39, onde ele diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog. Então nós vemos aqui que Deus ele estava contra essa nação devido às abominações que eles praticavam. Outro objetivo também, além de mostrar que Deus está no controle de tudo e que Deus irá julgar Gog e seus aliados, é fazer conhecido e santificar o nome do Senhor. A gente vê vários versículos aqui ao longo do capítulo 38 e do capítulo 39 mostrando esse objetivo nessa invasão, nesse acontecimento que é a invasão de Gog e seus aliados a Israel. Nos versículos 16 e 23 do capítulo 38, os irmãos fazem a leitura aí. Ó. O versículo 16 diz, vou ler aqui já na parte final, né? Ó, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti aos seus olhos, ó Gog. Ao versículo 23 do capítulo 38, assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, saberão que eu sou o Senhor. Esse é o objetivo de Deus, fazer o seu nome conhecido e também santificar o seu nome, que é o foco do capítulo 39. Ao final do capítulo, do versículo 6 já vai dizendo, e saberão que eu sou o Senhor, e farei conhecido o meu santo nome no meio do povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, santo é Israel. E nos versículos 21 e 22 do capítulo 39 diz, e eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas estiver descarregado, e saberão os da casa de Israel, que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. Então, tanto as nações vizinhas saberão que Deus é Deus, reconhecerão Deus como Senhor dos senhores, e também Israel, ali iniciando já a sua restauração espiritual. Então nós vemos que os povos das nações eles aprenderão a tratar as coisas de Deus com seriedade e com respeito, e não escarnecendo das coisas de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer, como está lá em Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Então nós vemos aqui que esse também é um objetivo, santificar o nome de Deus em meio às nações e fazer o seu nome conhecido. O quarto objetivo também dessa invasão, que eu também pontuei aqui, foi restaurar a nação de Israel. Já no final do capítulo 39, os versículos 27 e 28, fala da restauração política de Israel, restauração nacional. Quando eu os houver tornado a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações, é o 28. Então saberão que eu sou o Senhor Deus, vendo que eu fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí. Então você vê aqui a restauração nacional, a restauração política de Israel.
Já no versículo 29, a restauração espiritual. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Aqui, o cumprimento da restauração espiritual de Israel. Deus irá restaurar o povo, isso a gente vai ver na próxima aula, nacionalmente, politicamente e também a restauração espiritual do povo. Isso ocorrerá em seguida ali ao acontecimento justamente da invasão, né, ao final da invasão de Gog e seus aliados. Então fica aqui uma aplicação para nós como igreja, né? Qual a importância desse estudo para nós que somos cristãos? Então a gente vê que esse evento ele vai ocorrer aí ou um pouco antes ou no início da grande tribulação. E alguns sinais eles vão mostrar que esse evento está se aproximando. Né? A movimentação ali, os países se organizando geopoliticamente no mundo. E a gente está vendo que isso está acontecendo. O que prova, o que mostra que o arrebatamento da igreja está próximo. Como são sinais que mostram a iminência do arrebatamento da igreja, né, que está próximo. Então, nós ficamos atentos a essa movimentação que está ocorrendo, sabemos que está próximo de acontecer esse evento, então está próximo também de ocorrer o arrebatamento da igreja. E nós nos alegramos com isso. Isso é uma notícia para nós nos alegrarmos, porque estamos aguardando a vinda de Cristo. Então, como o mundo está se movimentando para que isso ocorra, nós devemos estar cada vez mais preparados, ansiosos, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Porque Cristo, ele salva, ele cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará para nos buscar. Não podemos esquecer disso. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja, num piscar de olhos, e devemos estar preparados, santificados, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo para irmos com ele juntamente nas nuvens, nos ares. Outra aplicação também que nós temos aqui para nós, o autor ele traz até aqui no tópico 3, no ponto 1, ele diz: esses inimigos de Israel serão derrotados, e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo, e nós temos a certeza da vitória final. Quem nos garante isso é o próprio Deus. Como Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 8, os versículos 37 ao 39, ele diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí ele diz: por quê? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não importa qual o adversário, não importa qual a adversidade, a vitória é garantida no nome do Senhor Jesus. Não importa o que aconteça, não importa o que há de vir, nós temos a vitória garantida, porque estamos do lado correto e Deus está com o seu povo. Isso é o que nos garante essa profecia no livro de Ezequiel para com o povo de Israel e também para com a igreja. E outra coisa que nós vemos aqui é que o importante nesse estudo, nós falamos aqui no primeiro tópico da identidade de Gog e também ali dos seus aliados, não é saber qual a identidade de Gog, quem é Gog, né, qual a interpretação a respeito desse nome. A gente fala aqui para trazer esse entendimento, né, que há a respeito desse assunto. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é nós mostrarmos aqui a veracidade, a importância e a atualidade da profecia bíblica. Mostrar que ela está se cumprindo, que essa movimentação mundial está ali mostrando que esse evento está próximo de acontecer, que esse evento está próximo de ocorrer. A invasão de Gog e seus aliados a Israel, o que acarretará com o arrebatamento da igreja. É como ele diz aqui, Ezequiel, no capítulo 39, versículo 8. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho
falado. Então é certeza de que essa profecia ela irá se cumprir. Deus vela, como ele fala lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, para cumprir com a sua palavra. Então não devemos nos preocupar, somente acreditar que a palavra de Deus ela vai se cumprir. E estarmos sempre apostos, aguardando o cumprimento da sua palavra. Aqui na conclusão o autor diz: é importante saber que a invasão de Gog e seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon. Nós falamos isso daqui. Pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação. Ao passo que o Armagedon se dará ao final desse período, ao final da grande tribulação. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog, lá de Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Também mostramos isso daqui, essa diferença. Pois a profecia empresta de Ezequiel esse nome. Toma emprestado esse nome de Ezequiel. Esse Gog e Magog que há ali em Apocalipse no capítulo 20, versículo 8, é um termo metafórico. Ali é figurado, né? Não é esse Gog mesmo que há aqui na invasão de Gog e dos seus aliados. Na próxima aula, na lição 10, estaremos estudando, aí dando continuidade, né, na ordem cronológica, voltando a estudar o capítulo 37, no caso agora, na próxima lição, na lição 10, estaremos estudando a restauração nacional e espiritual de Israel. Amém, meus amados. Então, acredito que se vocês ficaram até aqui conosco, vocês têm gostado da nossa aula, então eu peço que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, com seus amigos, seus familiares, com seus irmãos na igreja, para que eles possam também crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e estar atentos, né, às profecias escatológicas, que nós devemos estar atentos a elas, atentos a Israel. Israel é como o relógio de Deus aqui na terra, então estando atento ao que está acontecendo com Israel, nós estaremos atentos também aos eventos escatológicos, como é o caso do arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a segunda volta de Cristo, o período milenial. Então, estaremos aí atentos a esses acontecimentos, e estando atentos a esses acontecimentos, estaremos também nos preparando, aguardando a volta do Senhor Jesus. Então, peço que curta esse vídeo, também se puder, se inscreva no canal e não se esqueça, como falamos aqui no início da aula, neste domingo, participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.